Eu não creio na doutrina do dízimo, porque a doutrina do dízimo é uma doutrina judaica. E eu não sou judeu praticante do judaísmo, da religião judaica. Eu sou cristão, seguidor de Jesus Cristo. Eu não sou seguidor de Moisés, eu não obedeço à lei de Moisés, eu sou um seguidor de Jesus Cristo. Abraão deu dízimos a Melquisedeque. Antes mesmo de Moisés, antes mesmo da lei mosaica, Abraão pagou dízimos a Melquisedeque, porque era uma prática comum de todos os povos dar a 10ª parte das suas riquezas a uma autoridade ou mesmo aos seus deuses. Assim, a prática do dízimo é incorporada na lei de Moisés, na Torá, na lei mosaica. Os dízimos eram entregues com 3 finalidades. A primeira finalidade era sustentar o culto de Israel, toda a estrutura de sacrifícios dos animais, e os dízimos pagavam a estrutura do templo e pagavam o culto de Israel. Então essa era a primeira finalidade dos dízimos. As tribos de Israel levavam a 10ª parte das suas colheitas, levavam a 10ª parte da cria dos seus animais, dos primogênitos, levavam ao templo para financiar o templo e financiar o culto de Israel. Essa era a primeira finalidade. A segunda finalidade dos dízimos era cuidar dos pobres. Eram mantimentos que eram levados ao templo para o cuidado dos órfãos, das viúvas e do estrangeiro. Mas a terceira finalidade do dízimo é muito linda, está no Deuteronômio capítulo 14. Diz assim, que o povo deveria levar os mantimentos ao templo, porque os dízimos eram levados com mantimentos, com animais. E chegando lá no templo, eles deveriam comer tudo que levaram. Fazer uma festa ritual. Inclusive ali em Deuteronômio 14 diz que se a viagem até o templo fosse muito longa, que eles poderiam, no lugar de origem, vender os seus dízimos, transformar em dinheiro, ir até o templo em Jerusalém. Em Deuteronômio capítulo 14 diz exatamente assim: e lá vocês comprem o que quiserem, sorvete, marshmallow, caramelo, vocês comprem o que vocês quiserem, e façam uma grande festa, celebrem na presença de Deus. Isso é no Velho Testamento. E no Novo Testamento? Qual é o dízimo, o que existe a respeito do dízimo no Novo Testamento? Bom, primeiro Jesus fala do dízimo. Jesus, ao falar do dízimo, ele critica os fariseus e doutores da lei, que davam o dízimo do endro, da hortelã e do cominho. Isso é Mateus capítulo 23. Ele diz assim, olha, vocês dão o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, das hortaliças menores, isto é, vocês dão um dízimo nos mínimos detalhes, mas vocês não praticam a justiça e nem a misericórdia. Vocês dão um dízimo, vocês dão dinheiro, vocês preenchem cheques, mas vocês não têm misericórdia nem justiça no coração de vocês. Então, deem o dízimo, façam sim os seus cheques, mas pratiquem a justiça e a misericórdia. E por conta dessa fala de Jesus em Mateus capítulo 23, os teólogos contemporâneos, alguns estudiosos, vão dizer que Jesus validou o dízimo. E está vendo? Olha, Jesus mandou a gente dar o dízimo sim. Não, ele está falando, não para nós, ele está falando para a religião de Israel, ele está falando para os judeus de sua época, ele está falando e criticando a sua religião e as autoridades da sua religião. Ele não está legislando para nós sobre o dízimo. Tanto não está legislando para nós, porque depois de Jesus, os apóstolos, quando vão falar sobre dinheiro, eles não falam sobre dízimo. Não existe uma referência no Novo Testamento a respeito de dízimos na fala dos apóstolos. Então a minha resposta é, e o Novo Testamento fala o que a respeito de dízimo? Não fala. E não fala por uma razão muito interessante. E pense comigo. Pense comigo, para que eram os dízimos? E para onde deveriam ser levados os dízimos? Os dízimos eram para sustentar o culto de Israel.
E os dízimos eram levados ao templo, e ali, do templo, e no templo, eles faziam as cerimônias rituais e as festas de celebração, e as pessoas do templo, os sacerdotes e os levitas, administravam os dízimos para o cuidado dos pobres. Qual o versículo da Bíblia que você lembra sobre dízimo? Diz um agora. Esse aí, talvez seja até o único que você conhece. Malaquias 3:10, tem Malaquias 3:8 também, que chama você de ladrão e de ladra. Você que não dá o dízimo. O profeta fala, vocês estão roubando a Deus. E o povo diz assim, roubando aonde? Ele fala, nos dízimos e nas ofertas. Vocês não trazem o dízimo. E então vem a palavra de Deus pela boca do profeta Malaquias e diz assim, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ora, mantimento para quê? Para os levitas, para os sacerdotes, e para que os levitas e os sacerdotes administrem os mantimentos aos pobres. Que casa é essa? A casa do tesouro. Que casa é essa do tesouro? É o templo de Jerusalém. Bom, acontece que Jesus mandou derrubar o templo de Jerusalém. Jesus passou pela frente do templo de Jerusalém. Você pode abrir a sua Bíblia em João capítulo 2, versículo 19. Jesus passa diante do templo de Jerusalém e diz assim, pode derrubar, que eu vou fazer outro em 3 dias. Derruba. Os discípulos dizem assim, mestre, esse templo foi construído em 46 anos. Esse é o segundo templo, porque o primeiro templo foi construído por Salomão, foi destruído, o povo foi para o exílio. Na volta do exílio, com Esdras, Neemias, Zorobabel, o templo foi reconstruído por Herodes, e demorou essa reconstrução 46 anos. E Jesus diz, pode derrubar, eu vou fazer outro em 3 dias. E João faz o seguinte comentário, que Jesus fazia referência ao seu corpo. Qual é o templo que é construído por Jesus em 3 dias? Somos nós, um templo de pedras vivas, diz o apóstolo Pedro. Nós somos um templo de pedras vivas. O templo de Jerusalém caiu. Não existem mais sacerdotes. Não existe mais sacrifício. Nós não sacrificamos mais animais. Nós não temos mais que pagar a estrutura do templo. Por quê? Porque não tem templo, desmoronou.